é de uma jornada muito longa. O Felipe já foi reconhecido no ofício evangelístico, hoje é uma graça mestral sobre ele. Ele é autor de 2 livros e é um amigo de muito tempo, de muito tempo, muita história. A gente estava ontem lá no Congresso da Juventude e o Felipe, ele é um oráculo, sabe? Ele lembra tudo, cara. Todas as datas ele lembra. E ele lembra de data, de horário, de conferência, de palavras, de ministrações. Eu não lembro da metade, mas é graças a Deus que eu tenho o Felipe. Então, eu queria que você recebesse o Felipe com muito carinho nessa noite. Um grande amigo nosso. Eu lembro também do pastor Galber, andando de bicicleta, discipulando os adolescentes lá da igreja. Confesso que lembrar das coisas, às vezes, né, mexe com a emoção da gente. Eu estava sentado ali vendo... Acho que a música também mexe, né? Esse negócio, eu pensei que era todo domingo, que a galera ficava tocando e você falando, né? E tal, ele falando da igreja e vendo, assim, o cumprimento da graça pastoral na sua vida, né? Vendo como a igreja está bonita, né, cada vez que eu venho. E enquanto eu lembrei dele de cabelão comprido, cuidando da minha irmã, né, dos adolescentes da igreja e vendo hoje isso transbordar, né, falando aqui de casais, de juventude. Então, eu fico feliz de estar aqui na tua casa de novo e a gente compartilhar junto esse momento. Amém? Vamos falar da palavra. Aleluia. Amém. Eu não sei se todos já me conhecem, tem gente nova, né, que eu não conheci ainda. Prazer, eu sou Felipe, como o pastor de vocês falou, né, eu trabalho, meu ofício como mestre lá em Terra Fértil. Vou falar a frase que eu sei que quando fala todo mundo ri, né? Boa noite, eu estou em Corbã. Eu não sei porquê, né? Mas todo mundo se alegra quando fala isso. Então, eu peguei que tem que falar isso. Eu também estou em Corbã hoje, para você que me assiste. Corbã é uma oferta dedicada a Deus. Peguei. Amém? Não sei porquê, mas assim, foi tão alegre. Então, sou, né, da cobertura do apóstolo Renan, estamos lá no presbitério de Inhoaíba, Terra Fértil, e tive a oportunidade de publicar 2 livros, né? O primeiro eu tive aqui em 2000, antes da pandemia, 19, Uma Carta ao Mundo. Trata sobre evangelismo, muitas pessoas daqui já leram, e o objetivo desse livro, além de capacitar a igreja com o assunto evangelismo, é a doação de oferta para uma missão que a gente ajudava lá em Angola. Agora, eu conversei com o Galber, conversei com o Miguel, lá de Urbano Santos, e as próximas ofertas serão enviadas lá para a missão que vocês, né, enviaram, o Miguel e a Maria Luísa, os pastores, né, lá em Urbano Santos, lá no Maranhão. Então, se você comprar, você vai estar ajudando os missionários e vai estar também sendo capacitado dentro desse assunto do evangelismo. O outro livro eu fico devendo a vocês, porque acabou, Discipulado e Maturidade, a primeira remessa, e eu estou me preparando para lançar novamente, tá? Vamos fazer uma reimpressão do livro, e eu vou tocar nesse assunto, né? Escrever livros, servir ao Senhor, doar, transbordar aquilo que Deus te deu, porque eu também estou sendo ativado. Então, eu vou falar daquilo que o Espírito Santo está falando comigo, né? Que eu preciso transbordar, que eu não posso reter aquilo que eu recebi comigo. Uma árvore, né? O objetivo dela é dar fruto, e o fruto não é consumido pela árvore. O que a árvore produz, que é alimento e sombra, é para os outros. Amém? Tem um princípio de Deus na natureza. A árvore ela não produz, não é para ela. É para outro provar o fruto, é para outro provar da sombra. E Deus me provocou nesses dias para eu republicar o primeiro livro, que trata do assunto discipulado, e eu vou republicar, em outra oportunidade eu trago aqui para vocês, tá bom? Amém. Então, deixa eu apresentar quem me acompanha hoje. Pastor Israel e Tiago, meus cunhados, podem ficar de pé. Estão aqui me ajudando a servir a igreja. Eles são lá de Terra Fértil também. A minha esposa não pôde vir hoje, né? Como o pastor Gabriel falou a respeito da chuva, né? Então, a gente tem uma filha de 11 anos, eu e Camila, somos casados há 15. Temos uma filha de 11 anos e gêmeos, né? Nós tivemos essa bênção de sermos pais de gêmeos. Não sei se aqui em Corbã tem. Vamos liberar no final essa unção. Fomos muito abençoados. E por causa dos gêmeos,
Camila ficou com eles, né? E eu vim hoje com meus cunhados, tá? Então eu quero pedir que você abra em Apocalipse capítulo 2. Abre lá comigo. Apocalipse capítulo 2. Deixa eu abrir também. 2, vamos ler o versículo 2 em diante, tá? Amém. Pai, eu quero consagrar essa palavra ao Senhor, que seja liberada ao coração das pessoas aqui, que cada um que entrou aqui possa ser encorajado, Pai. Faz com que alguma coisa mova de lugar aqueles que te amam. Nesse lugar tem pessoas que amam a Deus, mas precisa haver movimento, precisa haver uma entrega. E eu creio que essa noite sementes serão depositadas para que os 3.000 discípulos sejam alcançados, para que haja um avanço, uma dedicação, e que o Senhor possa despertar o coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu vi que o sonho aí da igreja, do pastor, 3.000 discípulos, e o que eu quero falar essa noite é sobre uma vida dedicada ao Senhor. Como dedicar a sua vida, como transbordar de boas obras, transbordar daquilo que o Senhor te deu, né, para que você abençoe outros. Apocalipse 2:2, vamos começar por aí? O Senhor Jesus falando à igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, tanto o seu trabalho árduo. Então Deus vê o trabalho, amém? Deus conhece o trabalho árduo, como a tua perseverança. Hoje em dia, quem é perseverante parece que é uma exceção, não é verdade? Pessoas que permanecem. É difícil encontrar pessoas que permanecem. Ontem eu estava no Congresso da Juventude, o pastor Gabriel e Neís estavam lá. Eu estava contando do início de uma rede de jovens que começou há 18 anos. E quantos jovens nós cuidamos, quantos encontros com Deus fizemos, e quanta gente tombou pelo meio do caminho. Nós estamos vendo no mundo hoje, é muito forte a operação do erro, a operação do engano, o espírito do anticristo. Às vezes a gente fica muito preocupado com os crentes em estudar a escatologia, estudar o anticristo, a pessoa do anticristo. Mas o espírito do anticristo já está na terra há muito tempo. O que é o anticristo? Cristo é o ungido. O anticristo é aquele que é não apenas contra o Cristo, mas contra a unção. Ele é contra a unção, ele é contra quem porta a unção, porque 1 João diz que você tem a unção. Então, aquilo que vai se levantar contra tudo que é filho de Deus, tudo aquilo que carrega o Cristo, a unção do Cristo dentro de você. E a gente está vendo a operação do erro, a operação do engano. Estamos diante de um tempo onde os meus filhos, os seus filhos vão enfrentar a pior geração que viveu na terra. Minha filha precisa ser preparada para ser crente numa geração muito pior que a minha. Eu, com 16 anos, eu tive que me levantar numa turma de ensino médio para falar que eu ia me casar virgem. Num debate na aula de filosofia, eu nunca esqueço desse dia, o dia que eu tive que me posicionar, porque todos, inclusive os outros crentes da turma, não se posicionaram. E hoje está muito pior para os meninos, para as meninas tomarem posição e defenderem o Evangelho, defenderem aquilo que eles acreditam. Então o Senhor está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho árduo, eu conheço a tua perseverança. Perseverar nos dias de hoje parece que é uma raridade, aquilo que deveria ser básico. Uma pessoa perseverar no casamento. Casa, demora pouco tempo, 3 meses, 6 meses. Cada dia eu vejo um novo recorde acontecendo. A pessoa chega para mim, não aguento mais. 3 meses de casado. Não aguento mais. Perseverar. O que deveria ser normal, parece que é uma exceção. Eu estou em terra fértil, desde os 8 anos de idade. Eu só tive um pastor. Um privilégio. Eu sei que existem situações, diferenciadas, mas o que deveria ser normal, parece que é uma exceção. Perseverar. Quem é pastor sabe como é bom você olhar para a sua igreja e ver aquela pessoa que está lá há 10 anos, 20 anos, 30 anos.
Uma vez a apóstola Nelma me abraçou e eu senti assim, uma alegria nela, assim, chorou, só porque eu sou uma pessoa que permanece. É bom ter amigo que permanece. Quantos aqui têm amigos há 20 anos? É maravilhoso ter um amigo há 20 anos. E o Senhor está dizendo, eu conheço o teu trabalho árduo, eu conheço a tua perseverança, eu conheço. Isso é importante, ele leva em conta, ele está vendo. Porque nas cartas às igrejas de Apocalipse, ele vai apontar o que ele não gosta, mas ele também vai falar, olha, eu estou vendo o teu trabalho árduo, Corban, eu estou vendo a tua perseverança. É gente que está ali, às vezes, anos e anos, a pessoa serve no apoio, ela abre a igreja, ela serve o copo d'água, ela limpa o chão, anos e anos e anos e anos, e pensa, será que alguém está vendo isso? Não é para os homens que a gente faz, querido. Tem alguém que está vendo todos esses anos, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Quantas mulheres no Evangelho, né, em toda igreja tem, eu imagino que aqui tenha também, há anos orando pela conversão dos seus maridos. Uma oração incessante, perseverante, pelos seus filhos. O Senhor está dizendo, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Amém? Porque aquilo que deveria ser comum, perseverar, continuar, permanecer, parece que hoje é uma exceção. Parece que hoje as pessoas elas começam por um tempo e elas não têm consistência, elas não continuam. Elas não continuam naquela mesma convicção do começo. Ele fala, você não pode tolerar pessoas más, puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Essa parte é sempre aquela que a gente lembra mais, né? Porque se o Senhor faz um monte de elogio e depois ele aponta um problema, a gente presta mais atenção naquilo que ele está, obviamente, advertindo a gente. Olha, você deixou o teu primeiro amor, o amor com que você me amou no começo. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Eu anotei aqui, essa frase me chamou a atenção. É possível que você tenha trabalhado, perseverado, servido, e a sua paixão e amor por Jesus tenha se apagado. E você continua trabalhando, servindo, ensinando, cantando, louvando, mas o amor já não é aquele do começo. Não é que você não ame, mas não é mais o primeiro amor. Então, assim, é possível que pessoas continuem desempenhando o seu serviço, mas o amor já não é mais o mesmo. Detalhe que Jesus não está recriminando as obras da igreja de Éfeso. Ele está elogiando as obras. O problema não são as obras. O problema é que as obras elas estavam apenas no exterior. Por dentro, e às vezes acontece, não acontece? Você ir numa reunião só porque o pastor convocou, ou você está fazendo só porque, se eu não for, ai meu Deus, eu não queria ir hoje, né? Queria que todo mundo faltasse. Ai, né? Eu sou líder de casa sacerdotal também, já rolou dentro do coração isso, né? Ai meu Deus, será que vai vir gente hoje, né? Está chovendo, né? Está frio, 16 graus. Às vezes passa isso na cabeça e a gente tem que vigiar o nosso coração. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo com o mesmo fogo do primeiro amor? Né? Ou eu continuo apenas fazendo no automático, sendo fiel, porque eu tenho essa característica. O que eu estou ministrando para vocês passa por mim. Já que me colocaram aqui para fazer isso, eu vou fazer isso para sempre. Né? Até que mude, eu vou continuar fazendo. Mas será que eu estou fazendo com o mesmo fogo, com o mesmo primeiro amor, com a mesma paixão do começo? Então, às vezes, você é zeloso no cumprir de um dever, mas já não tem mais o amor. E a gente precisa ter o fogo nas nossas mãos, mas também o fogo no coração. Amém? Agora, o contrário, eu disse que é possível você estar trabalhando e não ter mais o amor, né? Aquele amor do começo. Mas o contrário é impossível. Alguém que ama a Deus não querer trabalhar e servir a Ele. O contrário é impossível. É por isso que Jesus não recrimina as obras da igreja de Éfeso, mas ele diz assim: volta à prática das primeiras obras. Então, existem obras que se fazia no tempo do primeiro amor. Ele não está recriminando as obras,
Ele não está recriminando as práticas, ele quer que você volte às práticas das primeiras obras, porque eram feitas com o primeiro amor. As primeiras obras eram feitas com o amor do primeiro amor. E é sobre isso que a gente vai falar. Quem ama, quem tem o coração ardendo, e eu vejo a adoração de vocês, eu observei o coração, o ardor, a devoção, mas eu quero, de alguma forma contribuir com você naquilo que é também o que Deus me fala sobre essa entrega de uma vida de dedicação, de devoção a Deus. João capítulo 21, é aquele momento que Jesus encontra com Pedro, depois que Pedro, o negou, depois que Jesus ressuscita. E aí Jesus vai se encontrar com ele para restaurar as coisas, Não dá para pular o assunto, não dá para conversar sobre outra coisa, Não dá para desconversar, a gente tem uma pendência, Pedro. Vamos direto ao assunto, João 21, deixa eu procurar aqui. Separei aqui, João 21. Vamos começar do 15. Depois de comerem, estou no capítulo certo? 21, 15. Ok, isso mesmo, João 21, 15. Assim, após tomarem o de jejum, versão King James que eu estou lendo, um pouquinho diferente da outra, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. A minha versão King James, ela usa 3 verbos, No 15 ela fala que Jesus o encarregou. No 16, Jesus lhe confiou. E no 17, Jesus lhe comissionou. Percebe que a pergunta é sobre amor. E aí, com base na resposta, Jesus comissiona, confia e encarrega. Me ama, então cuida. Me ama, então pastoreia. Me ama, então seja quem eu te chamei para ser. Pedro era um improvável pescador iletrado da Galileia. Não foram as pessoas mais capacitadas que Jesus selecionou. Mas ele pegou aquele homem e só queria saber do amor dele. Ele queria verificar o amor. E mesmo sabendo que o amor de Pedro não era perfeito, porque se você for ver ali a análise dos verbos, do que Jesus estava perguntando, do que Pedro estava respondendo, é como se Jesus estivesse perguntando: tu me amas a ponto de entregar sua vida por mim? Tu me amas com o amor de Deus, perfeito? E Pedro está respondendo: eu gosto de você, você é um camarada muito bom. Traduzindo assim para o português, o verbo amar ali, que é diferente. É como se Jesus estivesse desafiando Pedro nesse amor, e Pedro aquele Pedro que era ousado, cheio de rompante, que diria: eu daria minha vida por você, se todos te negarem, eu não te negarei. Aquele Pedro sanguíneo, na hora que ele está diante de Jesus, após ter negado Jesus, aquilo causou uma marca, Ele sabe que ele não é tão bom assim, ele sabe que ele não é capaz de ir até a morte por causa de Jesus. E aí, quando Jesus olha para ele e confronta, ele fala: Senhor, você sabe. Se Jesus te perguntar se você o ama, você não vai querer dar uma de, querer declarar mais do que o que você sabe que realmente é. A melhor coisa é falar: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes o quanto eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Agora, mesmo que o teu amor por ele não seja um amor perfeito, porque eu nunca vou amá-lo como ele me ama, mesmo não sendo igual, ainda assim, ele me confia coisas. Eu fiquei pensando nisso, ainda assim, ele confiou na gente. Por quê, Mas eu penso na minha filha. Eu estava olhando para ela, eu falei assim: ela me ama, eu sei que ela me ama, mas ela não vai me amar, e eu tenho que aceitar isso.
ela não vai me amar como eu a amo. Não vai. Ela vai amar os filhos dela. Ela vai saber, caramba, é isso que meu pai sente? Caramba. Mas é como se fosse um pacto de gerações, né? Faz pelos teus filhos aquilo que eu fiz por você, né? Você vai amar e vai transbordar sobre seus filhos. Então, Jesus sabia o limite de Pedro. Pedro não era capaz de dar a vida por Jesus naquele momento. Mas na história da igreja, a Bíblia não conta, mas a história conta, eu acredito. E Jesus profetizou isso, né? A forma como Pedro seria morto. Pressionaram Pedro, chegaram nele e ele foi morto crucificado, assim como Jesus. Só que ele falou, olha, não me matem como Jesus, não sou digno de morrer como meu mestre. E a história conta que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então ele foi até o final amando Jesus, da forma como ele não amava. O amor dele não era perfeito no começo, mas mesmo assim Jesus confiou nele. Sabe? O Senhor está nos exortando, eu quero que vocês me amem, que o amor cresça e que as obras sejam as mesmas obras, as primeiras práticas, como era o primeiro amor. 100%. Qual é o seu 100%? Eu quero que você saia daqui com essa pergunta na sua cabeça. Qual é o meu 100%? Eu estou muito admirado de ver essa igreja reunida a 16 graus de temperatura, no meio da chuva, sabe? Nós não estamos aqui no local, na estrada mais com maior visibilidade de Sepitiba, e você está aqui. Eu não sei como é que é a composição dos discípulos de Nova Sepitiba, mas na época que eu vim, a grande maioria não morava perto da igreja. Tinha muita gente que vinha de longe. E sabe, amor ao Senhor. Qual é o teu 100% para você entregar o seu coração na missão que Deus confiou aqui? Qual é o teu 100%? Eu fui confrontado com essa pergunta num dos discipulados com o apóstolo Renan essas semanas aí, umas 3 semanas. E qual é o seu 100%? Eu fiquei pensando sobre isso. Porque, de repente, toda igreja tem. Vou falar o nome que não está aqui, mas ele me autoriza. Lá na igreja tem um menino, Carlos Maciel, Biblitz. Ele é da intercessão, do louvor, da rede de homens. E agora eu chamei ele para um grupo de ensino. Ele está na igreja segunda, terça, quinta ele faz a casa sacerdotal, domingo de manhã, domingo de noite. E ele entrega muito. E às vezes você olha para pessoas, deve ter um Biblitz aqui também, né? Às vezes você olha para essa pessoa, caramba, a entrega que ele faz é muito grande, né? O corban dele, né? A oferta dele é enorme. Caramba, eu não consigo. Olha como é que eu trabalho, né? Olha para mim, irmão, eu tenho gêmeos. De repente você também tem muito filho. A gente sabe que existem estações da vida, né? A gente veio conversando isso no carro. Na adolescência, o menino só estuda. A gente, na nossa juventude, era congresso, acampamento. E aí discipulava, a gente visitava a gente toda semana, assim, todos os dias da semana. A Camila tinha uma agenda assim, segunda-feira, consolidar fulano. Terça-feira, ela saía a visitadora do bairro. Aí começou a trabalhar, eu lembro da Camila chorando, eu não consigo consolidar. E a gente passa por isso quando começa a trabalhar na juventude, né? Conversei com um jovem esses dias, eu falei, agora é só quando aposentar, meu filho. Agora começou, não volta mais, né? Quando aposentar, você fica integral na obra de novo, né? Porque a fase muda, você trabalha. Aí quando você casa, é outra tomada de tempo. Você precisa se dedicar à sua esposa, dedicar-se ao seu marido. E Paulo fala que se você quiser se dedicar totalmente a Deus, não case. Amém? Dedique-se totalmente a Deus. Isso me acende um alerta mesmo. Olha, né, não negligencie dentro de casa. Cuide da sua casa. E ele fala, por quê? 1 Coríntios 7, tá? Acredita que está na Bíblia. Em casa você confere. Não vou abrir, não. Mas, assim, tem uma hora, acho lindo, quando ele fala assim, que quem é casado cuida das coisas do mundo. E quem é solteiro cuida das coisas de Deus. Então, por isso que é tão importante a gente ativar a juventude, usando esse tempo todo livre, para fundamentar ali. Para quando ele for adulto, ele não ficar, né, sendo enganado pela operação do Espírito Anticristo. Né?
É para fundamentar ali na juventude. Eu falava hoje com um jovem, porque eles não têm, às vezes, amigos, né, na igreja. E os amigos do mundo chamam. Todo dia tem uma programação para chamar aquele jovem. Então, ocupa a agenda desse jovem toda com a igreja. Vem lavar a cadeira da igreja, vem... A gente tem que ocupar essa galera nesse tempo. Amém? Mas depois, você que já não tem tanto tempo, como eu, né? De repente você não tem o tempo que o Biblitz tem, e o Biblitz trabalha também. Claro, todos nós trabalhamos, né? E às vezes você não tem todo o tempo, você não consegue. Mas eu ouvi isso do apóstolo Renan e eu estou replicando. Qual é o seu 100%? O seu 100% não é igual ao 100% do outro. Então não se compare com o Juan, com a Letícia, não se compare. Né? Só Deus sabe qual é o seu 100%. A pergunta é, dentro do que você pode, você está dando tudo? Entendeu? Eu tenho que me fazer essa pergunta, dentro daquilo que eu posso, e só você e Deus sabem. Eu até falei isso para o Biblitz, e pode ser que você esteja fazendo tudo isso e ainda não seja tudo. E se você quisesse descansar um dia, aí, de repente, Deus cobraria de você. Meu filho, eu te chamei, eu te dei capacidade, você pode. Então, não se compare com os outros, mas pergunta para Deus. Vamos fazer esse exercício rápido? Fecha seus olhos. Espírito Santo, pergunta para Ele. Qual é o meu 100%? Eu já estou fazendo 100%? Se você está fazendo 100%, faz com paixão, com tudo. E fique em paz, porque você está entregando tudo. Não é para homem ver, não é para agradar a liderança. Fique em paz se você está fazendo tudo. Mas se você não está fazendo o seu tudo, essa é uma noite de dedicar tudo ao Senhor. Pela causa do reino de Deus, porque nós amamos o reino de Deus. Nós amamos o reino de Deus. Quantas vezes nós varamos madrugadas, eu lá na minha casa, com líderes da igreja, planejando e criando, e não era pesado. Aquilo ali, sabe quantas vezes no mundo o pessoal vira bebendo, vira nas drogas. Eu posso virar noites falando da palavra. Eu posso virar noites planejando o próximo encontro com Deus. Vamos, sabe? Esse é o nosso vinho. Essa é a nossa bebida. Eu não vou chamar de essa a nossa droga, porque não é droga. Amém? Mas é essa a nossa paixão. E a gente não pode. A gente não pode negociar. Então, só você e Deus sabe qual é o seu 100%. Dentro daquilo que você pode, sem olhar para a vida do outro. Cada um julgue-se a si mesmo. Você está entregando o seu 100%. Agora, vai chegar no meu testemunho pessoal, né? Às vezes, Deus coloca talentos individuais em cada um. Cantar, que é o mais conhecido na igreja, né? Dançar, tocar um instrumento. Mas, de repente, você tem dons para escrever. Isso aqui que eu publiquei, eu tinha escrito há não sei quantos anos, na minha gavetinha lá. Não é gaveta, já é computador, né? Antigamente era nas gavetas. Esse livro, o outro, e outros textos, e tem coisa para ser publicada ainda, sabe? E aí, às vezes, a gente fica esperando, não é o tempo. A gente precisa transbordar e deixar um legado para a igreja do futuro. Eu gosto de ver algumas coisas na internet, tem um irmão que vocês conhecem, Hernandes Dias Lopes, né? Se você escrever lá, Ezequiel 23... e escrever Hernandes Dias Lopes do lado, tem uma pregação de Ezequiel 23 de Hernandes Dias Lopes. Qualquer capítulo da Bíblia. Qualquer capítulo da Bíblia. Eu falei, Senhor, eu quero ter live minha, estudo meu, de todos os livros da Bíblia. Eu botei isso na cabeça. Qualquer livro da Bíblia eu quero falar sobre. Aí eu comecei, ainda vou terminar essa jornada. Parei em Lucas, mas vou terminar. Porque eu entendi, e isso é dentro da minha área, do que ele me chamou para fazer, que eu tinha que deixar um legado para a igreja do futuro. O apóstolo Paulo, ele era um homem tremendo de realizações no seu tempo. Eu posso imaginar que ele era agitado, ele não parava. Só que até ele tinha dons diferentes, né? Diziam que ele, de presença assim, ele era fraco.
mas que nas cartas ele mandava ver, né? Teve esse comentário, ó, dizem que ele de presença não agrada muito não sei se era aparência, não sei se, né, mas na escrita. E aí esse homem tremendo, ele não conseguia parar para escrever, ele foi preso. Tribulações da vida que você passa, que eu passo, às vezes a gente pensa, por que eu estou passando? Às vezes elas são uma situação onde você vai fazer uma doação e uma entrega para o futuro da igreja. Aquele homem foi preso, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento da Bíblia preso. E eu digo mais, e por que foi preso ele escreveu? Senão ele não parava para escrever. Isso é o que eu acho, tá? Ele não parava, ele tinha planos. Quando ele foi morto, ele tinha planos de continuar na Ásia, na Europa, tinha projetos, não parava. Diz que em 2 anos toda a Ásia Menor ouviu o Evangelho, através de Paulo. Não foi 20, não foi 200, foram 2 anos, sem avião, sem internet. Tenho vergonha, irmãos. Aí eu comecei a me sentir irritado pela minha vagarosidade. Falei, não. Preciso fazer alguma coisa. Encontrei um jovem de 18 anos lá na igreja, Andrezinho. Ele falou para mim que ele está fazendo lives no Zoom com um grupo de 20 pessoas da Bahia, que ele conheceu assim, internet. Quantas vezes você se reúne? 3 vezes por semana. É o que eu falei, o jovem dispõe desse tempo. É uma faculdade, irmão. É uma faculdade. 3 vezes por semana ele está discipulando os jovens da Bahia. Eu falei assim, que vergonha para mim. Eu sei, eu não vou poder fazer como o Andrezinho, o meu 100% não é esse. Mas eu sei que eu posso mais. E às vezes significa entrar nas mídias. Porque ele está fazendo pelo Zoom, né, pelo aplicativo aí de vídeo de conferência. A gente pode. Então, o que Deus confiou a você? É fazer um bolo? É visitar? É pastorear? Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Se você me ama, pastoreia minhas ovelhas. Volta à prática das primeiras obras. Persevera, não abandona isso. Dedica a sua vida naquilo que Ele te chamou. Amém? Romanos, vai lá comigo, no capítulo 12. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Deus já tem o seu coração, você precisa entregar suas mãos. O seu trabalho, colocar a mão no arado, não, sabe, entregar mais intensamente. Se você já faz alguma coisa, que eu tenho certeza que você faz, que você possa amplificar isso. Desde que eu conversei com o Andrezinho, eu falei, não. Comecei, peguei um texto que eu tinha lá, falei, vou publicar como um e-book gratuito, botei na internet, quem quiser, só baixar, faz o download aí do e-book. O nome do e-book é Perdoar e Pedir Perdão. Aí eu botei lá, vamos falar sobre perdoar e pedir perdão. As pessoas no Instagram começaram a me escrever, perguntando coisas específicas. Tu pensa que é um assunto básico? As pessoas começam a fazer perguntas específicas. Tal coisa, como é que eu perdoo isso? Como é que eu perdoo? Começaram a conversar. Necessidades delas, sabe? Então, assim, coloca a cara na internet, meu irmão. Sabe? Coloca a cara na sua vizinhança. Escreve carta para os seus vizinhos. Nós já fizemos isso também. Eu e Camila fomos de casa em casa entregando carta, escrita a próprio punho para os vizinhos. Alguns leram, alguns agradeceram na hora. Uma carta voltou, a pessoa escreveu uma carta de volta para a gente, que tinha perdido o filho naquele ano, deixou o telefone para a gente falar com ela sempre que a gente quisesse, agradeceu pela mensagem. Então assim, você pode fazer algo, além do que você já está fazendo. Se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Eu tenho visto a tua perseverança, o teu trabalho árduo. Eu só quero que você tenha amor, mas que você volte ao primeiro amor e às primeiras práticas. Aquela maneira como você me servia no começo. Essa intensidade. Sabe? Aquela maneira como você me servia no começo. Romanos 12, eu vou ler do versículo 5 em diante. Falando sobre o corpo de Cristo e tudo que o corpo pode fazer na terra. Amém? Assim também nós, 12:5. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé.
Amém? Se alguém tem dom de profetizar, usa. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. Aquele que contribui, coopere com generosidade. Então, oferta mesmo. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Amém? É tudo para Deus. Então, entrega com tudo. Entrega o teu 100%, não fica medindo. Então, desde que eu fui confrontado com essa pergunta sobre o meu 100%, fui confrontado com o que eu ouvi do Andrezinho, eu decidi, não, eu vou republicar o meu livro, eu vou colocar livro gratuito na internet e outros. Eu vou pregar o Evangelho. Ontem eu falei para a juventude, eu só tenho uma vida para viver, eu só tenho uma vida para te dar, Jesus. Eu vou viver inteiramente para você. Eu estudei na história das missões a vida de alguns homens. Quem teve a oportunidade de estudar em Antioquia, missões. Houve um missionário na África chamado David Livingstone. Ele descobriu que a África não era conhecida, o continente não era conhecido. Ele descobriu vilarejos e lugares que ninguém nunca tinha ido. Ele era um inglês, David Livingstone. Quando ele foi morto, o seu corpo voltou para a Inglaterra, mas ele pediu que o coração dele fosse enterrado na África. Foi enterrado lá. É entregar a sua vida como uma oferta dedicada ao Senhor, por Deus e por vidas. Por Deus e por vidas. Não tem como falar que ama a Deus e não amar servir a Deus. Não tem como. Você vai precisar morrer, perder a vergonha, o medo de passar vergonha, o medo de se expor ao ridículo, sabe? O medo, às vezes, de evangelizar, de abordar alguém e levar um não. Convidar alguém e levar um não. Inúmeras vezes eu fui na casa de pessoas até constranger a pessoa. Eu não vou ficar constrangido. Antigamente, quando tinha um crente no bairro, todo mundo sabia que aquela pessoa era crente, porque ela ia de casa em casa. Eu lembro da minha avó, ela não gostava de que crente fosse lá, e tinha uma irmãzinha de idade que sempre ia lá. Todo mundo sabia que ela era crente, porque ela convidava todas as pessoas do bairro. Você precisa perder o medo de levar um não. Você precisa perder o medo. O medo de falar em público. Enfim, você precisa sacrificar, você sabe. Para viver o seu 100%, alguma coisa você vai sacrificar. Pode não parecer, mas eu tenho muita dificuldade de falar em público. Eu tenho timidez, eu tenho. A minha personalidade não eu não sou extravagante assim, igual alguns amigos meus. Não sei. Mas não sou, cara. Eu gosto do silêncio, eu gosto de ficar na minha. Não estranhe se você me vir numa roda assim e eu ficar meio quieto. Não sou antipático, eu te amo. Por dentro. Eu sei que eu preciso melhorar. Meu amigo, meus melhores amigos estão aqui. Às vezes eles vão me contar notícias, eu tenho que dizer, cara, eu estou muito feliz por você, tá? Eu sei que a cara não demonstra. É igual o apóstolo Paulo, eu costumo dizer isso, eu uso essa. De presença eu não agrado muito, mas nas cartas eu sei falar. Então, às vezes eu preciso dizer, Jael, estou muito feliz por você, cara. Aquela hora eu estava com fome, por isso que eu não te respondi. Então, assim, eu preciso melhorar o meu rosto, a minha demonstração, a minha interação, fato social. Mas, e cada um de nós tem que sacrificar alguma coisa para viver tudo que Deus chamou a gente para viver. Então, assim, para eu falar aqui em público, eu preciso sacrificar coisas. Preciso morrer alguma coisa. Então, às vezes, você vai precisar. Para viver algo que Deus te chamou, 100% que Ele quer de você, você vai sacrificar. Eu gosto de dormir todo domingo de tarde. Hoje eu dormi, Jael? Não dormi. Quem gosta de dormir domingo de tarde? Aleluia. Amém? Mas quando o pastor vai ministrar, às vezes ele não dorme. Hoje você dormiu. Glória a Deus. Mas não é sempre. E a gente sacrifica. A gente sacrifica. Às vezes a gente não quer tirar, 1 horinha a mais do dia para estudar.
a palavra. Tem que ter renúncias. Você quer crescer em Deus, tem que ter renúncias. Você quer servir no reino de Deus com paixão, com zelo, vai varar as horas da madrugada, com certeza. Algumas madrugadas, seja buscando a Deus, às vezes seja atendendo pessoas. Dá trabalho. E quando a gente fala, Senhor, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um homem de Deus, você sabe o que você está pedindo? Eu quero ter uma vida totalmente dedicada a Ti, Senhor. Amém? Eu quero comunicar o Evangelho. Eu quero compartilhar com vocês, já estou chegando aqui na minha reta final, o recado é direto. Um dia na rotina de um missionário da Índia, chamado William Carey. Lembra desse, Letícia? De Antioquia a gente falou também desse. William Carey, missionário da Índia, pai das missões modernas. Esse cara era um fenômeno nessa área que eu gosto, que é escrever, que é traduzir idiomas, né, línguas. William Carey, ele saiu também da Inglaterra e foi para a Índia. E a Índia é um país pequeno, sempre foi com uma mega população enorme e várias línguas. Não é igual o Brasil, que é enorme e fala uma língua só. Então, você pregar o Evangelho naquele lugar, você precisa estudar idiomas, vários idiomas diferentes. Eu vou ler para vocês rapidamente um dia do diário desse homem. Olha que curioso. Vamos pegar a vida de um homem de Deus e ver o que ele faz num dia. Olha aí. Levantei-me hoje às 6. Li um capítulo da Bíblia hebraica. Passei o resto do tempo até às 7 em oração. Então assisti o culto doméstico em Bengali com os criados. Enquanto esperava o chá, li um pouco em persa. Comi um mushi, tem palavras que eu não conheço. Em persa. Aí depois ele diz, li também uma porção das escrituras em hindustani. Logo depois de comer, sentei-me com um pundit que me esperava para continuar a tradução do sânscrito para o Ramayana. Trabalhamos até às 10 horas. Quando então fui ao colégio para ensinar até quase 2 horas. Ao voltar para casa, li as provas da tradução de Jeremias em Bengali, só findando em tempo para jantar. Depois do jantar, traduzi, ajudado pelo pundit-chefe do colégio, a maior parte do capítulo 8 de Mateus em sânscrito. Nisso fiquei ocupado até às 6. Depois das 6, assentei-me com o pundit de Telinga para traduzir do sânscrito para a língua dele. Às 7, comecei a meditar sobre a mensagem para um sermão e preguei em inglês às 7h30. Cerca de 40 pessoas assistiram o culto, entre as quais um juiz. Depois do culto, o juiz contribuiu com 500 rúpias para a construção de um novo templo. Todos os que assistiram ao culto tinham saído às 9 horas. Sentei-me para traduzir o capítulo 11 de Ezequiel para o Bengali. Findei às 11. Agora estou escrevendo essa carta. Depois encerrei o dia com oração. Não há dia em que eu disponha de mais tempo do que isso, mas o programa varia. Sensacional esse final. Um dia na vida de William Carey. Acordou, traduziu, leu, pregou, meditou, deu aula. E as nossas 24 horas? Como que a gente está dedicando ao Senhor? John Wesley. Você já ouviu falar desse, né? Esse aí escreveu mais de 200 livros. E escreveu como? Andando a cavalo. A maior parte. Não foi no avião. Sabe? Às vezes a gente quer muito conforto. Eu sempre falei sobre isso. A gente quer o dia perfeito. Para preparar uma pregação. Hoje eu vou pregar em Corbã. Eu quero o dia perfeito. Eu tenho gêmeos, irmão. Tu prepara a pregação dando papinha. Claro, a gente tenta se separar, óbvio. Todo minuto que eu tinha, eu me separava. Mas, às vezes, você fica esperando o dia perfeito. Sabe? O dia perfeito para eu publicar o meu texto. O dia perfeito para eu gravar. Quero gravar uma live aqui, mas eu quero estar bonitinho e tal. Tenta melhorar a aparência, óbvio. É uma coisa que eu tenho tentado. Mas, assim, às vezes a gente está esperando o dia perfeito para fazer as coisas. Quando eu tiver uma casa bonita, quando eu tiver um banheiro bonito, aí eu faço a casa sacerdotal. Quando eu puder, quando eu tiver um tempo. Às vezes você vai ter que espremer para visitar alguém entre uma saída de um lugar e a ida para outro. Vou passar na casa de fulano, porque ele precisa muito de mim. Nem que seja para eu passar lá rápido. Fica esperando o dia perfeito, não. Sabe, às vezes a gente fica esperando o dia perfeito e passa. E a gente perde a oportunidade de pregar o Evangelho. Boa parte desses 2 livros que você vai ler, em nome de Jesus, foram escritos num computador que a Mariana tinha arrancado as teclas.
Eu vou ficar esperando o computador novo, o Windows novo. Faz com o que você tem. O que você tem? Dedica a Deus tudo. Entrega. Amém? Não fica esperando o computador perfeito, a hora perfeita. Quando eu tiver o meu escritório, eu sempre falei para a Camila, né? Eu quero ter na minha casa o meu escritório, o lugarzinho para eu trabalhar, que ali eu chego e fico em paz, mas esse lugar ainda não existe. Então, o que eu faço? Eu tenho que orar em algum canto, procuro algum cômodo da casa onde não tenha criança. Enfim. E é difícil conciliar. Eu sei que para você também é. Mas tem graça de Deus. Faz com o que você tem, entrega com o que você tem, o seu 100%, o seu melhor. Teve um bom tempo da minha juventude que eu estava trabalhando e fazendo faculdade. Hoje eu não me imagino indo para uma faculdade presencial, quase mudou isso aí, né? Quase não tem mais. Mas na minha época eu ia de 7 às 11, diariamente. Não era 11, né? O professor liberava 10. Mas todo dia ir para a faculdade presencial. Então eu trabalhava, acordava, ia trabalhar, do trabalho eu descia longe da faculdade, ia andando até a faculdade, ficava na aula, saía da aula da faculdade, ia para casa, dormia para no outro dia ir trabalhar. Quando era sábado, eu acordava, 8 horas da manhã eu estava na casa do anfitrião da minha célula, e a gente saía para visitar todo mundo até a hora da célula, 4 horas da tarde. E é assim que a gente cuidava daquele povo, porque eu só tinha o sábado para fazer. E no domingo eu dava aula na igreja. Eu acordava 8 da manhã, quantas vezes o estudo tinha que ser ministrado às 10. Eu queria poder estudar aquele estudo a semana inteira, de coração. Uma vez eu pedi para o apóstolo Renan, olha, não quero mais ser professor porque eu não consigo. Quem ama ensinar e tem zelo, quer pegar livros e livros e livros, estudar. Falei, eu não consigo. Eu falei para o apóstolo, eu não quero fazer de qualquer jeito, então eu não consigo ser professor. E ele não deixou eu deixar de ser professor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que eu não sei fazer outra coisa. Então eu acordava domingo, 6 da manhã, às vezes, para poder estudar a lição que eu ia ministrar naquele domingo. O ideal era esse? Não. O ideal era que eu pudesse ficar durante a semana estudando. Mas eu fiz o meu 100%. Amém? Não fica esperando o dia perfeito para você fazer, não. Você tem que fazer com o que tu tem. O que você tem. Então entrega. Amém? E glória a Deus que tem gente que não vai deixar você largar. Estou formando uma equipe lá de ensino. E aí eu chamei uma das pessoas e ela falou a mesma coisa que eu. Eu não vou conseguir. Eu temo que eu esteja lá e eu não consiga dar conta. Eu falei, olha, se você não conseguir, o que você conseguir, tá bom. Mas eu quero você lá. Aí eu falei, você lembra de quando o apóstolo não deixou eu sair? Ela, lembro. Então, é isso. Fica. Faz o que você pode. Só você e Deus sabem o que você pode. Mas eu quero essa noite te movimentar para fazer algo mais do que você já está fazendo. De repente tem sim. Alguma coisa que Deus está te pedindo para você tomar uma decisão hoje. De entrega e de renúncia. Eu quero contribuir para essas 3.000 pessoas aqui. Amém? Eu lembro do pastor Gaspar. Vou trazer a memória aqui. Quando ele começou essa obra aqui. Eu lembro, vim aqui muitas vezes no passado. E ele construiu aqui, a igreja ocupou essa parte aqui do terreno e ficou esse terrenão aí, né? Eu lembro que ele falou assim, já fiz essa parte, o próximo que vier, termina. Aleluia. Ele tinha visão, eu lembro que eu andava com ele no carro, ele olhava assim as ruas, né? Não só de Sepitiba, até Santa Cruz, até me levar em casa, em Uaíba, Cosme. Aqui, ó, podia entrar, evangelizar, fazer um trabalho, começar alguma coisa, tudo quanto é lugar. Então, assim, coisas foram sonhadas para esse lugar, né? Coisas foram sonhadas, coisas foram começadas, agora é com a gente. Amém? Agora é com vocês. Vamos ficar de pé? Amém? Todos os dias nós dispomos das mesmas 24 horas. O programa varia. Amém? Todos os dias nós dispomos das mesmas 24 horas. Eu dou
42 não, peraí. Vou fazer a conta certa para não errar. 43 tempos de aula por semana na escola pública, estadual e municipal. E eu estou arrumando um jeito de revisar livro, de escrever, de preparar a ministração. Deixa eu te falar, Felipe, você está ficando doente, você está estressado, você está ansioso? Eu estava muito pior quando eu não estava fazendo nada disso. Estou cansado? Não. Claro que se eu deitar na cama eu vou dormir, vou apagar. Mas assim, eu estou muito mais feliz, realizado, porque eu estou vivendo o meu propósito, entende? Do que eu estava 3 semanas atrás, 1 mês atrás, assim, eu estou tão parado, estou tão à toa, está faltando alguma coisa. Então eu quero dizer para você, o que cansa é o pecado, tá, gente? Viver no pecado cansa muito. Fazer as coisas de Deus, você vai ficar até cansado. Cara, mas é bom. Isso está comprovado, tá? Quem estuda a mente, ansiedade, emoções, fala que quando você tem entendimento de propósito no que você está fazendo, de significado, o que eu faço é importante, é relevante, quando aquilo te deixa feliz. Por mais cansado que você esteja, aquilo te deixa feliz, porque você entendeu que tem significado, que tem propósito. Então, eu queria que você rededicasse sua vida a Deus, seu ministério a Deus. Você pode pegar suas mãos assim, como se tivesse um punhado na sua mão, fechado assim. Vamos fazer um ato essa noite, um ato físico que revela uma entrega espiritual, amém? Vamos orar aqui sem pressa, para que Deus possa liberar coisas aqui, amém? Você consegue enxergar um chamado gigante que tem dentro de você? Tem livros para serem escritos, tem músicas para serem compostas, tem peças para serem encenadas, tem casas para serem visitadas, tem pessoas para serem evangelizadas essa semana, tem curas para serem realizadas, tem muita coisa para ser feita pelas suas mãos. Pelas suas mãos. O Senhor diz: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras. Qual era a intensidade que você servia no começo? A gente sempre precisa ler esse texto, porque a gente sempre precisa voltar. Se em algum momento, se por uma semana você deu uma esfriadinha, volta com paixão. Você diz: mas eu sou casado, eu tenho meus compromissos, eu tenho filhos. Faltou eu completar essa parte que eu ia ensinar de 1 Coríntios 7. Vou falar agora. Paulo diz assim sobre o homem que é casado: ele vai cuidar das coisas do mundo, porque ele é casado, ele não pode abandonar a família. Mas ele diz assim: e esse homem fica dividido. Ele usa essa expressão, ele fica dividido. Ele não está dizendo: olha, porque você se dedicou à sua família, larga a mão do ministério. Ele não falou isso. Ele falou: você vai ter, já que você escolheu casar, tu vai até o final da tua vida dando o teu jeito para se dividir entre a família e servir o Senhor. Se quisesse descanso, ficava solteiro. Eu queria que vocês se livrassem dessa preocupação. Paulo falou. Mas casou não quer dizer que casou, então não dá, para a igreja não dá nada, que é tudo para minha família. Também não dá para ficar entregue na igreja e deixar a família morrer. Você vai ficar dividido. É isso que Paulo falou. Amém? Com as suas mãos aí fechadas, faça a tua oração particular. Senhor, eu entrego aqui, eu sacrifico aqui a minha timidez. Eu sacrifico aqui as dificuldades, as fragilidades da minha personalidade. Eu sacrifico aqui a fragilidade do meu amor por Ti. Porque eu sei que eu Te amo, mas Você sabe até onde eu consigo Te amar. Você sabe. Você me confiou coisas. Mas eu sei que o meu amor precisa ser aperfeiçoado. Senhor, eu quero sacrificar aqui. Eu quero decidir evoluir em Deus. Eu sei as minhas limitações, eu sei as minhas limitações,
mas eu também sei do que Deus depositou na minha vida. Eu sinto de dizer isso para você. Você precisa acreditar no que Deus depositou na sua vida. Pedro e João encontraram um aleijado naquele lugar, na porta do templo, e eles disseram: o que eu tenho, eu te dou. O Espírito Santo está gritando aqui no meu coração. Você sabe o que você tem? Você sabe o que você tem? Você precisa saber, porque você vai encontrar pessoas e você vai dizer: o que eu tenho, eu te dou. Então eu estou ativando você com aquilo que eu tenho, porque eu fui despertado da parte de Deus para servi-lo numa intensidade maior. Eu quero, Senhor, arder com a chama do primeiro amor, com as primeiras obras. Eu quero, Senhor, que casas sacerdotais se levantem aqui e que as pessoas não façam reunião para cumprir uma agenda. Faz com a mesma expectativa que você tinha no começo. Lotar aquele lugar de gente com sede por Jesus, com fome por Jesus. Faz a tua oração aí, querido. Começa a dizer para Deus o que você vai deixar para viver mais para Ele, para dedicar a sua vida a Ele. O que você vai deixar? Mantenha as suas mãos aí, carregando o seu sacrifício. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Quero o primeiro amor. Abro meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Vamos lá, você pode rasgar o seu coração diante dele. Quero que você pegue as suas mãos agora. Pega as suas mãos agora. Pega as suas mãos agora. Elas estavam fechadas, como se você estivesse retendo alguma coisa. Você pode abrir suas mãos e entregar a Ele agora. Fazemos esse gesto, Senhor, dizendo: Pai, o que Tu queres? Eu quero Te ouvir e fazer. Eu quero executar. Se há algo mais, Senhor, além daquilo que eu já acho, quem sabe você já está fazendo tanto, você está entregando tanto. Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Eu quero viver para ver o Teu reino crescer. A minha comida é fazer a vontade do Pai. A minha bebida é fazer a vontade do Pai. Eu quero, Pai. Eu vim aqui porque eu quero fazer Tua vontade. Eu quero fazer Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, não a minha. Quais os sacrifícios que eu preciso fazer?
música, a igreja tomando a educação, a igreja tomando a área da saúde, as artes, a literatura, o judiciário, que sejam levantados aqui advogados, ministros, líderes. Que o Senhor comece a impulsionar você. Começa aquele grupo de oração no seu trabalho. Começa logo a movimentar. Jesus está voltando. É hora da igreja ocupar, amá-lo tanto, cuidar das ovelhas, pastorear as ovelhas, cuidar das crianças, cuidar da juventude, cuidar dos adolescentes. São casais, são homens, são mulheres que o Senhor desconfiou. Quem são eles? Fale com eles. Sai dessa reunião agendando um monte de visita. Aquilo que Deus já mandou você fazer, executa. Executa. Se você não sabe o que fazer, procura teus líderes e pergunta: o que tem para fazer? Eu quero me entregar mais. O momento é agora. Para de dizer que não é o momento. É o momento. É o momento. Prega a tempo e a fora de tempo, porque pregando você salvará a ti mesmo e os que te ouvem. Prega em inglês, prega em espanhol, prega em português, prega em Sepetiba, prega fora de Sepetiba. Escreve tuas ministrações, escreve tuas aulas. O que queres de mim, Senhor? Queres mais de mim, Senhor? Você e eu não precisamos de mais conforto para fazer aquilo que já tem que ser feito. Já temos muito, recebemos bastante. A gente está muito feliz e muito grato com aquilo que já viveu em Deus. Mas tem mais. Eu vou fechar com essa. Você acredita que tem mais para você viver? Vou fechar com essa história. Falei a história de alguns aqui, né? Alguns homens do evangelismo mundial. Tem um mais recente, um alemão chamado Reinhard Bonk. Final ali do século XX, século XXI, início do século XXI. Ele converteu muitas pessoas na África. Saiu da Alemanha, foi para a África, fez cruzadas evangelísticas, já partiu para o Senhor tem alguns anos, mas ele é do nosso tempo. Eu tive a oportunidade de assisti-lo ministrar uma vez. Aquele homem já é idoso. Ele contou em uma das suas ministrações que um dia na África ele reuniu 70 mil pessoas. Eu estou falando sobre você achar que já atingiu o máximo. E ele chegou em casa e falou para a mulher dele: cheguei no máximo de Deus. Ele todo feliz. A gente está feliz com o que a gente está fazendo. Ele chegou todo feliz para a esposa: 70 mil pessoas. Cheguei no máximo de Deus. Ele disse que o Espírito Santo disse para ele, no interior dele: em mim não tem máximo. Se você botar na internet e for pesquisar Reinhard Bonk,
Numa das cruzadas dele, ele converteu 1 milhão de pessoas convertidas, porque ele não parou nas 70 mil. Amém? Você está feliz com a sua casa sacerdotal? Amém. Mas acredita que em Deus não há máximo. Dentro daquilo que Ele te chamou para ser, só entrega o seu 100% para Ele. Amém? E Ele vai fazer. Dedica a sua vida a Ele, e Ele vai fazer. Amém? Te agradeço por essa noite, Deus. Nosso coração arde por Ti. Que pessoas aqui sejam revestidas e capacitadas para viver para Ti, para se doar para Ti. Que as desculpas sejam abandonadas aqui no Teu altar. Em nome de Jesus. Que Seu povo seja enviado para cumprir a grande comissão, para cumprir o grande mandamento. Em nome de Jesus. Chamar o pastor Galbi aqui. Se você deseja o livro, pode me procurar no final. Amém? Queria que você estendesse sua mão aqui. Eu queria orar pelo Felipe, pelos gêmeos, pela Camila, pela Mariana, pela família dele, tudo aquilo que o Senhor tem colocado na mão dele para fazer. Amém? Você pode levantar a sua voz e começar a orar. Você pode começar a liberar algo do céu sobre ele. Comece a abençoar ele nessa noite. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai continuar fazendo através da vida do Felipe. Pai, o Felipe ainda não teve noção de tudo aquilo que ele começou a fazer. O que eu vejo agora é como uma pedra pequena lançada num lago e está produzindo uma onda. E essas ondas vão se espalhando uma distância muito maior do que essa pedra caiu. Felipe, nessa hora eu te dou pedras, eu te dou muitas pedras para que provoquem muitas ondas e alcance muitos lugares, alcance muitas pessoas, pontos diferentes sendo alcançados por uma voz que está sendo liberada de você, por aquilo que você está sabendo traduzir de santo, de profético, de bíblico, de fundamental, para que a palavra do Senhor alcance outras pessoas, para que o evangelho verdadeiro alcance e transforme. Felipe, eu profetizo sobre a sua vida a graça do Senhor para fazer, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades. Pai, nós te agradecemos porque essa palavra nos encoraja, nós te agradecemos porque essa palavra nos estimula a ir além. O Senhor tem nos dado, Pai, forças para fazer aquilo que o Senhor tem nos dado, nós temos feito, mas nós não vamos parar depois de alcançar aquilo que já temos olhado. E vamos poder cantar e dizer: o muito que nós temos visto não passam de gotas. É pouco diante daquilo que o Senhor vai continuar fazendo nessa região. Queremos construir para o Senhor um lugar de habitação no Rio de Janeiro, para que a Tua presença atraia muitos, para que a Tua palavra alcance muitas pessoas. Por isso, olha para a nossa vida, conta com a nossa vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém e amém. Deus abençoe tua casa, Felipe. Eu queria orar também nessa noite. Todo o valor que o Felipe está falando desse livro vai ser revertido para missões lá no Maranhão. Essa semana que passou a gente estava conversando com o Miguel, Maria Luísa. A gente tem procurado voltar às nossas reuniões mais constantes ainda com eles. E Deus tem dado desafios. E em novembro, dia 9 de novembro, nós vamos estar indo lá para estar legitimando a igreja, aquilo que nós inicialmente pensamos como uma base. O Senhor tem nos direcionado a abrir uma igreja lá no Maranhão e está aberto o convite para quem quiser ir. Estamos começando a pesquisar as passagens, só que quem for só precisa que dê o nome para a gente definir onde a gente vai ficar hospedado, né? Pousa em São Luís do Maranhão e depois a gente tem mais 4 horas e meia de carro até Urbano Santos, 4 horas e meia, 5 horas de carro até Urbano Santos. A gente vai estar indo lá, o apóstolo Renan vai estar indo com a gente, a apóstola Nelma também. Nós
Mas eu queria que a gente estivesse orando agora pelo Miguel, pela Maria Luísa e pela base missionária hoje lá. Amém? Só que você vai fazer o seguinte, para você não desanimar na oração, que às vezes você ora meio desanimado, oração de final de culto, você não pode orar desanimado, o culto não acabou. Então você vai segurar na mão da pessoa que está do seu lado, você sentir que ela está orando fraco, aí você vai sacudir ela para ela orar forte. Amém, querido? Então juntos com alguém, comece a orar agora pelo Miguel, pela Maria Luísa, pela igreja que o Senhor está levantando lá naquela região. Nós hoje abençoamos aquela região, nós abençoamos a igreja que está sendo levantada lá em Urbano Santos. Nós oramos para um povo que seja um povo que seja acolhido pelo Evangelho de Cristo Jesus, que não seja um povo que seja acolhido por uma palavra que conforta o coração, mas por uma palavra que transforma a vida delas, que aproxima elas de Cristo Jesus. Que a tua igreja seja fundamentada no Evangelho verdadeiro que está sendo levantado para aquele lugar. Pai, nós oramos que a tua palavra alcance agora Urbano Santos. Abençoa Miguel, Maria Luísa, enchendo de saúde, enchendo de força, enchendo de vigor, de sabedoria na administração dos recursos, enchendo de força, de vigor e de sabedoria no fazer, enchendo de força e sabedoria no agir, no tratar das pessoas, no liberar da palavra de Deus sobre eles em nome de Jesus, da palavra profética que alcance a vida deles em nome de Jesus. Nós oramos pela igreja que está naquele lugar, pelos planos, pelos sonhos, pela possibilidade de alugar um novo salão. Pai, nós oramos para que a tua mão esteja nisso. Nós não queremos fazer por uma necessidade que vemos, mas queremos fazer pela tua voz que nos move. Oramos pela tua palavra poderosa que se manifeste de maneira gloriosa naquela região, Pai. Abençoamos Miguel, Maria Luísa e a igreja que hoje se reúne lá em Urbano Santos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Levante suas mãos e diga comigo assim: Urbano Santos, liberamos sobre você, sobre os céus de Urbano Santos, a graça do Senhor, a graça que é capaz de perdoar uma multidão de pecados. Liberamos sobre Urbano Santos o Espírito Santo para gerar arrependimento e transformação em toda aquela cidade, em toda aquela região. Liberamos saúde, cura sobre Maria Luísa, sobre Miguel, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um barulho santo ao Senhor? E nessa ida para lá, para Urbano Santos, a gente vai estar fazendo a primeira conferência em Urbano Santos. De acordo com o Miguel, a gente vai parar a cidade. Tudo bem que a cidade não é grande, mas a gente vai parar ela assim mesmo. Já estamos com o ginásio da cidade alugado. Que o Senhor derrame a sua glória sobre aquele lugar e atraia as pessoas. Esteja orando por isso. Na sua casa sacerdotal essa semana, ore por isso. Terça-feira no nosso culto sem cessar, vamos orar por isso. Terça-feira eu vou conseguir vir, acabou o curso, graças a Deus. E a gente vai vir para estar orando junto, amém, queridos? Dê uns 3 abraços aí perto de quem está perto de você. Quando o Felipe descer, dê um abraço, procure o livro para comprar e vá em paz para sua casa em nome de Jesus.